Salve, rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui o Will. Estamos aqui em mais um podcast, Devaneios de um Crente Perturbado. E hoje iremos comentar sobre: será que bandido bom realmente é bandido morto? Então prepara o seu café e vamos nessa. Então, rapaziada, nesse frio que o Rio de Janeiro está fazendo, no meio de uma depressão desgraçada, chapado de Rivotril, nós vamos conversar sobre aquele sequestro que aconteceu na semana passada na Ponte Rio-Niterói do ônibus, né? E aquela máxima dos comentários: bandido bom é bandido morto. Então, eu queria olhar para essa situação com vocês do ponto de vista cristão, ponto de vista bíblico, né, cara? O que a Bíblia falaria dessa situação, entendeu? Pô, imagina a Bíblia como uma pessoa, sacou? Imagina essa pessoa julgando. Pô, seria maneiro já a pessoa, cara. A Bíblia personificada. Tipo aquela passagem lá de Provérbios que fala da sabedoria, né? Que lá em Provérbios tem uma passagem que fala da sabedoria personificada, né? Sabedoria de Deus personificada. Caraca, isso é muito doido. Mas enfim, né, cara? Devaneios à parte. Nós, como os verdadeiros cristãos, pelo menos, né? A gente tenta. Nós temos que ter o ponto de vista bíblico, né, das situações. Na verdade, a gente tem que usar lentes bíblicas, enxergar as situações do mundo através das lentes bíblicas, saca? Então, deixa eu tomar um cafezinho aqui pra deschavar aqui. O Revinho bateu forte, como é? Revinho, pra quem não sabe, é um apelido carinhoso que eu dou pro meu Rivotril. Falou aí, então marca aí, deixa eu tomar mais um café aqui pra dar uma energizada, como aí. Então, rapaziada, eu tava acompanhando ao vivo, eu tava na casa dos meus pais no momento do sequestro, né? O pessoal fazendo, vendo lá, né? Aquela situação, movimentação toda do sequestro. E realmente eu tava preocupado, cara, porque no Brasil, quando rola essas situações, a maioria das vezes sempre acontece uma tragédia, né, cara? Sempre algum inocente morre, enfim. Aí depois, quando deu lá os pipocos lá e a gente viu que o rapaz veio a óbito através do atirador de elite. Ih, mané. A mochila chegou aqui. Mochila, pra quem não sabe, é o apelido carinhoso que eu dou pra minha namorada. Chega invadindo a casa dos outros sem avisar nada. Aí chegou a dar um doquinho aqui, mexendo nas minhas coisas. Vocês estão ouvindo barulho, né? Enfim, calma aí, deixa eu lhe atender essas malucas, calma aí. Fala aqui no podcast, gatinha. Fala aí. Fala. Dá um beijo do papai. Fala. Então é o seguinte, eu falei pra ela dar um beijo no papai e falar no mic. Ela deu um beijo no mic do podcast, né, cara? Então vamos nessa. Mas antes de dar o ponto de vista bíblico, eu vou aproveitar que chegou uma esquerdopata aqui. Então, pra vocês que não sabem, eu sou de extrema direita e minha namorada é de extrema esquerda. Nossa, extrema. Então, antes de a gente ler, enxergar a situação do sequestro da ponte do Rio-Niterói, o sequestro da ponte Rio-Niterói é tenso, né? Sequestrar a ponte Rio-Niterói tem que ter disposição, né? E força, que é muito grande. O sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói melhorou. E vamos ver aqui a opinião de uma esquerdopata aqui sobre a morte do rapaz. Mochila, o que você acha da morte? Se a Dondoca deixar parar de gritar, o que você acha
da morte do ladrão lá no sequestro? Eu acho que não precisava acabar assim, né? Mas entre a vida de vários inocentes e a vida dele, infelizmente, ele escolheu isso, entendeu? Foi uma escolha dele, uma opção dele. Ele teria que estar disposto a tudo, na verdade, né? Mas, assim, eu não me alegro com a morte dele e eu acredito que... Só que aquela situação não tinha como. Bom, vocês escutaram a opinião da esquerdopata. Ela ficou triste com a morte do bandido, entendeu? Na minha opinião, eu fiquei feliz da vida, porque pra mim, bandido bom é bandido morto. A primeira vez que ele colocou a cabecinha do lado de fora, tinha que dar um tiro na cabeça, explodir a cabeça dele e lavar a ponte genitória com o miolo dele, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Agora nós iremos ver no ponto de vista bíblico, né, cara? Entendeu? O que Jesus faria? Mano, eu odeio essa pergunta. Caraca, eu acho muito clichê. Tudo bem, cara, é certo, mas caraca, odeio isso, cara. Aí, a Dondoca tá... Putz, grila, meu controle do videogame. Pega esse controle aí, velho. Tira aí dela. Caraca, ela só pega o que não deve, mano. Putz, grila, Dondoca. Pô, só faz besteira, mano. Pô, brincadeira, não dá pra gravar podcast, não, mano. Mas aí é o seguinte, não reclama não, hein? A parada é o seguinte, lá em Romanos 13, ele fala, o apóstolo Paulo fala sobre a questão de decisão das autoridades, né? Autoridade pública. Então vamos ler aqui. Ele fala o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídos, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o temor. Caraca aí, quando eu tomo Rivotril eu perco a noção das pontuações. Porque os magistrados não são tão para o temor. Não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Então, mano, o que o apóstolo Paulo tá falando aqui? Que as autoridades, ou seja, o sniper que deu 5, acho que foram 5 tiros, ou 6 tiros que ele tomou. Acho que foram 6 tiros, ou 5, enfim. Isso aí, o sniper é o ministro de Deus. Caraca, isso é pesado, né, mano? Isso é sinistro, né? Pô, compara com o ministro de louvor da sua igreja. Tipo, é a mesma coisa, a mesma tarefa, tá ligado? A máxima bandido bom e bandido morto, eu acredito que ela não se encaixa muito nos princípios cristãos. Não só por causa desse texto que eu falei, mas também na questão da misericórdia, né? E outros atributos que o cristão deve ter. Enfim, no bloco anterior eu falei zoando, né? Que ele tinha que tomar um tiro na cabeça. É óbvio que eu tô zoando isso. Eu acho que isso é lamentável, sabe? Apesar de eu não ter sentido pena, sabe? Eu acredito que realmente ele colheu o que ele plantou, né? Em algumas reportagens está falando que ele queria entrar para a história. Ele conseguiu entrar para a história, né? Mas de uma maneira negativa. E, mano, eu acredito que trazendo essa frase pro meu contexto, bandido bom, bandido morto, eu não concordo. Porque aqui, como eu conheci muita gente, né? Conheço bastante gente, e eu tive alguns amigos, né? Alguns colegas de infância que foram presos e também foram mortos, né, cara? Por causa do crime. Então, é muito difícil você
quando eu recebi a notícia que um brother meu faleceu há pouco tempo, por causa que ele se envolveu com tráfico. Que é, Dondoca? Vai ficar me interrompendo? Aí ele faleceu, mataram ele, né, cara? Foi uma morte meio feia. E porque ele tinha se envolvido no tráfico, sabe? Foi uma notícia horrível, né, cara, pra mim, porque, pô, o cara cresceu comigo, tá ligado? Comigo de infância. E, mano, eu, sinceramente, é muito difícil, tipo assim, você falar que bandido bom é bandido morto quando o cara que morreu era um brother seu, entendeu? Pô, é claro que eu não desejava que ele entrasse pro crime, entrasse pro tráfico e morresse dessa maneira trágica, saca? Mas por isso que eu acho que a gente tem que ter mais misericórdia com algumas coisas, sabe? Há pouco tempo teve um menino que passou por mim, né? Tipo assim, pelo discipulado, pela minha liderança em uma igreja que eu já fui. E depois, pior que eu nem sabia, cara. Fiquei sabendo depois que ele foi solto. Eu fiquei sabendo que ele foi preso. Parece que foi assalto à mão armada, ele foi preso. E eu só fiquei sabendo que ele estava preso depois que ele foi solto, né? Que o pessoal postou lá, falando que a liberdade piou, aquelas coisas de favelado, né? Aí, só que o moleque saiu, eu conheço o pai dele também, o pai dele, gente fina pra caraca, um homem de Deus, sabe? E, poxa, o moleque tá ali, tá solto, assim, foi trabalhar, tá trabalhando, né? Eu acompanho as redes sociais dele, ele tá trabalhando e tal, fazendo a correria dele, entendendo? E, pô, pagou sua dívida com a sociedade e agora tá voltando a fazer a correria dele. É claro que vai ser mais difícil, né? As portas não vão se abrir como antes, porque agora ele tem passagem, o cara foi preso, sacou? É uma consequência que ele vai ter que levar pro resto da vida, né? Essa dificuldade. Então, mas o cara, pelo visto, conseguiu se consertar, se recuperou. Agora você imagina essa máxima na vida desse rapaz, sabe? Se ele morresse, porra, o cara não teria uma chance de mudar de vida, de consertar a vida dele, saca? Pelo visto ele conseguiu consertar, cara, ele tá conseguindo mudar, entendeu? Tá se esforçando, tá trabalhando, saca? Por isso que é complicado você falar que bandido bom é bandido morto, saca? Pô, você não tava lá, a gente que tá de fora, né, da família desse rapaz que morreu, pô, não dói pra gente, né, cara? Pra gente tanto faz, o cara morreu, tipo, antes ele do que os inocentes que estavam dentro do ônibus, né? A lógica é essa. Mas é difícil, cara, pra família desse moleque, que, poxa, eles sabem que ele tava errado, entendeu? Mas... E também sabem que, cara, ele só morreu porque ele buscou isso, saca? E talvez tenha alguns irmãos meus de esquerda aí que não aceita de jeito nenhum a polícia matar, né, cara? Acha que a polícia não tem essa autoridade toda, que Deus não deu essa autoridade para ela. Mas aí depois alguns podem até usar, né, falar de Jesus, né? Pô, mas Jesus foi julgado injustamente, né, e tal. Mas se você for parar para pensar lá em Isaías 53, na profecia, que fala que o que Jesus iria sofrer, né, cara? O príncipe da paz iria sofrer. No final ele fala assim: todavia agradou Deus moê-lo. Ou seja, cara, foi Deus que quis que Jesus morresse pelas nossas iniquidades, entendeu? Então Deus ficou satisfeito de matar Jesus, sacou? Então a autoridade de Pilatos não era do Pilatos pessoa, tipo, era Deus que estava usando aquele contexto todo para poder satisfazer a sua justiça com a morte de Jesus na cruz, saca? Então, tipo, a parada é muito mais profunda, né? A soberania de Deus é muito hardcore, cara. Às vezes eu fico até assustado, cara. Entendeu? A gente acha que tá no controle. A gente acha às vezes que perde o controle, mas na verdade Deus tá no controle de tudo, né? Quantas vezes na sua vida aconteceu uns pagode muito sinistro e no final de tudo, quando tudo se acertou, você viu que até a sua maior dificuldade
foi benéfico para sua vida atual. Se encaixou tudo no final, sabe? Essa situação de também aconteceu uma parada que morreu um monte de maluco queimado, mano. Uma prisão lá no norte, agora eu não me lembro de que foi isso. Pô, eu vi um monte de gente comemorando a morte dos caras, mano, sabe? E xingando os familiares que estavam chorando, cara, o pessoal que morreu, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ter noção também, tu não sabe o que estava acontecendo ali no contexto. A maioria, com certeza, ali não valia nada que morreu. Mas, pô, tu não sabe se tinha algum maluco ali já, tipo, se reabilitando, já tava bem, já ansioso pra sair da cadeia pra poder voltar a trabalhar, entendeu? Fazer a correria dele. Já tinha mudado, já tinha se arrependido das ações dele passado, entendeu? Imagina se esse meu amigo, esse menino que eu conheço, acontecesse uma situação dessa onde que ele ficou preso e ele morresse, sabe? Seria triste, seria uma coisa se você for parar pra pensar, injusto. Porque agora o moleque tá mostrando o trabalho. O moleque mostrou que tá mudando. Entendeu? Mostrou que ele se arrependeu das ações dele do passado. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, cara. A gente não pode ter um julgamento raso das situações, sabe? Eu sei que existem coisas que são... Ainda mais quando é diretamente com a gente, né? Às vezes é mais fácil a gente julgar quando a gente está de fora. Mas só que quando a gente está dentro do pagode, que mexe com nossos sentimentos, com nossas emoções, com nossas escolhas, até com o nosso destino, né, cara, com a nossa vida, aí o nosso jeito de julgar muda também, saca? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ao invés de você seguir, enxergar o mundo através dessas lentes ideológicas de direita e esquerda, sabe? É melhor você respirar fundo e ver o que a Bíblia diz sobre essa situação. Mano, a Bíblia fala de tudo. De tudo. Tudo que é relação à condição humana, a Bíblia aborda, saca? Então, cara, quando acontecer uma situação, não sai reclamando no Facebook, não sai falando groselha por aí, entendeu? Não pega o microfone da sua igreja emocionado e fica pregando com base no que você acha. Não, mano. Se o negócio tá mexendo com a sua alma, com suas emoções, respira fundo primeiro, entendeu? Fica calado e depois você fala. Ou melhor, você nem fala. Só fala quando tudo tiver esfriado, aí você, com a sua cabeça no lugar, você pega e emite alguma opinião. Se não rolar isso, mano, pode ficar calado. 1, 2, 3 anos, 5 anos ou a vida toda. Entendeu? É melhor você ficar quieto do que você matar outras pessoas ou a fé de outras pessoas com suas palavras. Então, a ideia é essa, valeu? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos nessa. E boa segunda-feira pra todos vocês. Ah, e outra coisa. Se vocês quiserem trocar uma ideia, entendeu? Às vezes no comentário aqui do YouTube é muito difícil. Eu não olho muito o comentário do YouTube, né, cara? Mas, pô, me segue lá no Instagram. É @will com 2 L's xjr_7. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo, valor? Me segue no Instagram e no Twitter, porque eu uso mais essas redes sociais. No Instagram, principalmente, você pode mandar direct e tal, mandar sugestão de tema, de vídeo, de podcast, socorro. E é esse pagode aí. Valeu, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, nós.